Olá, agora nós vamos para a segunda aula sobre noções de semiologia pediátrica. O enfoque agora vai ser sobre o exame físico da criança. Deixa eu achar meu slide. Estou aqui. Então vamos lá, vocês já viram que criança não é um adulto pequeno e nessa aula isso vai ficar mais evidente ainda. Vamos falar só sobre alguns detalhes, né? O exame da genitália vai ficar numa terceira aula, porque senão ficaria muito grande. Então, nessa nós vamos falar sobre a ectoscopia, a antropometria, dados vitais e a abordagem de alguns sistemas. Então, aquela olhada geral que a gente tem na clínica, é claro que a gente tem na pediatria também. E essa olhada geral já começa quando a gente chama a criança, fulano, vamos ver, caminhando pelo corredor, como que essa mãe ou acompanhante trata essa criança? Super protege ou ignora, deixa sozinho? Como é que essa criança está deambulando? Está limpa, não tem que estar vestida chique, mas assim, ela está bem cuidada? Tudo isso a gente já fica de olho naquela andadinha. O estado psíquico, às vezes já vem brigando, tratando de forma ríspida essa criança. Essa criança está definitivamente desnutrida ou com excesso de peso, toda essa impressão geral já começa lá no corredor, quando a gente vem, a mãe, eu falo muito mãe, gente, porque 90% das vezes é mãe, mas pode ser madrinha, avó, pai, a gente vê pouco pai, mas quando eu falo mãe aqui, quer dizer o acompanhante da criança, porque é tanta mãe, né, e quando esse acompanhante, esse responsável está trazendo a criança, nós já estamos de olho. Enquanto eu vou fazendo a anamnese, eu também estou fazendo exame físico, estou batendo um papo e já estou observando algumas questões da ectoscopia geral. Nós vamos entrar em alguns detalhes de exame físico que, para a gente classificar até onde há normalidade, eu preciso saber das faixas etárias. Então, a gente divide em primeira, segunda e terceira infância. Primeira infância é do 0 aos 2 anos de vida. Então, o primeiro mês, ou para ser bem certinho, de 0 a 28 dias, o primeiro mês lunar, é o recém-nascido. Com 29 dias até o aniversário de 2 aninhos, é um lactente. A segunda infância vai de 2 a 10 anos e é considerado pré-escolar de 2 a 5 ou 2 a 7, depende da referência, tem um pouquinho de briga aqui, e o escolar de 5 a 10 ou de 7 a 10 anos de vida. Mas esse não tem tanta confusão assim. A grande confusão vai ser na terceira infância, que é a adolescência, que é de 10 a 20, então, teoricamente, teria que consultar com o pediatra até os 20 anos de idade. E ela pode ser dividida, então, em adolescência precoce, de 10 a 13, adolescência média, 14 a 16 anos, e adolescência tardia, 17 a 20 anos. Mas nós temos algumas controvérsias na nomenclatura aí. A OMS, ela coloca como pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, que seria aquela adolescência precoce. Adolescência mesmo, dos 15 aos 19, e juventude dos 15 aos 24. Existe essa tendência de ampliar essa faixa etária da pediatria, até porque ainda tem órgãos que ainda estão se maturando, principalmente o sistema nervoso central, ainda tem uma certa imaturidade e a gente só vai ficar, entre aspas, gente grande, um pouquinho mais velho. Já o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, considera a adolescência dos 12 aos 18. Aí tem a ver com questões legais aqui, por maioridade penal, maioridade, né, é 18 anos. Mas olha só, então fica meio perdido. Essas crianças de 10 a 13, 10 a 14, elas ficam às vezes meio perdidas, é o, entre aspas, twin ou pré-adolescente. Bom, na verdade, assim, para pediatria, pré-adolescência não deveria existir, mas é um termo que existe socialmente falando. Então, quando eu falo pré-adolescente, seria o adolescente precoce, 10 anos aos 13 ou 14, porque é tenso, mas a gente vai dando um jeitinho. Então, tendo isso em mente, daqui a pouco a gente volta nessas faixas etárias para falar um pouco de IMC, de velocidade, aliás, velocidade de crescimento eu não vou falar nessa aula, tem uma aula de crescimento só sobre isso, mas sobre dados vitais. Vamos lá então, antropometria, vamos medir essa criança. E é muito importante a gente saber escolher qual equipamento, como fazer essa medida, registrar direito, e a interpretação, a gente vai ter aula disso, vai ter aula de obesidade, vai ter aula de baixo peso, vai ter aula de crescimento normal, de baixa estatura, mas a gente tem que saber
como juntar esse dado. Eu preciso de um dado confiável. Então, vamos lá. Crianças menores de 2 ou 3 anos, depende da literatura, isso tem um pouquinho de briga, ou até 16 quilos e menos de 1 metro, a gente vai usar a balança pediátrica, aquela que a gente deita a criança ou senta, aquela, daqui a pouco tem a imagem aqui. E a régua horizontal, a toesa, é uma régua que a gente mede deitado. Maior de 2 ou 3 anos, ou melhor do que isso, 16 quilos e 1 metro, aí já vai ser a balança mecânica tipo adulto, e a gente vai medir estatura, não é mais comprimento. Então, tem réguas específicas, os antropômetros ficam ali na parede, ou a própria balança. A balança, ela tem um certo erro, a criança fica com uma dificuldade de equilibrar, então, entre 1 metro e 1,20 m, o ideal é que seja na parede mesmo. A partir de 1,20 m, a gente tem mais segurança de fazer nessa balança adulto. Vamos mostrar, né? E mostrar erros absurdos. Então, vamos lá. Criança tem que ser medida sem roupa, tem que ser pesada sem roupa. O bebê não vai se importar de estar pelado na frente de todo mundo. Então, vamos tirar a roupa desses bebês. Isso dá diferença? Dá muita diferença. Quanto menor a criança, maior essa diferença, né? Então, assim, a roupinha, a fraldinha pode impactar no nosso raciocínio. São poucas gramas? São, mas para esse bebê que pesa pouco, que é pequenininho, proporcionalmente isso pode ser significativo. Claro que às vezes no ambulatório a gente não tem a balança em todas as salas, e tem umas salas específicas para pesar várias crianças. As maiores, elas não vão ficar sem roupa na frente de todo mundo, né? Mas aí você tem que tirar o sapato, tirar a calça jeans, deixá-la com o mínimo possível. Num consultório fechado, a gente deixa as meninas maiores só de calcinha e sutiã e os meninos só de cueca. Mas essa questão do serviço público, às vezes eu não tenho é, as balanças em todas as salas. Essa balança não é confiável, gente. Essa balança aqui, sim, é a velha e boa balança manual, e ela vem regulada e a gente consegue regulá-la sempre, se nós vamos fazer isso na prática. Essa daqui, digital de banheiras, para usar em casa, para ter uma noção, mas ela dá muito erro, ela não é uma coisa confiável. Para ver, então, a estatura, a gente vê o comprimento das crianças menores de 1 metro, ou 2 a 3 anos, eventualmente uma criança que tem dificuldade de ficar em pé por síndromes, por doenças, e a gente acaba mais velho, continua medindo ali por essas situações. Algumas vezes, por exemplo, a criança com raquitismo, que tem uma lordose muito grande, e tem também as pernas mais arqueadas, dá uma diferença grande, eu meço das duas formas. Mas, a princípio, então, os menores a gente vai medir deitado, né? Nunca vamos medir sozinho, mas ela nunca vai se contar sozinha. Então, alguém, de preferência o familiar, vai segurar a cabecinha nesse ponto fixo aqui. Nós vamos deixá-la bem reta e vamos ter que. Por que eu quero que a mãe ou o pai fique segurando a cabeça? Que é muito mais fácil, porque dá dó, principalmente os pequenininhos, a gente tem que esticar o joelho e virar o pezinho para trás. Então, podem ter alguns erros se a gente não faz isso de uma forma bem feita. Isso não machuca, mas os pequenos não gostam, eles gostam de ficar fletidos. Então, vamos lá. Ó, cuidado. Bom, tem algumas réguas que são fixas e outras não. Essa é uma régua móvel, é super prático para a gente andar no ambulatório, fazer campanhas, mas aí a gente tem que estar com uma atenção especial, que a pessoa que vai segurar a cabecinha vai segurar também. Essa régua tem que estar encostada, senão vai dar tudo errado. Outra coisa, olha aqui esse erro, né? Tem um erro aqui, porque não esticou esse joelho, e esse pezinho tem um outro erro aqui. Então, ui. Essa aqui, essa criança tá muito boazinha, muito quietinha, mas ela vai dar uma mexida. Não pode. Tem que ter alguém por trás segurando. Então, são erros que não podem acontecer. E 2 centímetros de erro é muita coisa. Faz o raciocínio da gente ficar completamente errado. Então, nos maiores de 1 metro, ou 2 a 3 anos, a gente, então, de preferência, vai usar esse antropômetro que deve ter nos ambulatórios, fica pregado na parede, a régua fica pregada, e a gente vem com um dispositivo que chega até a cabeça da criança. Ele tem que estar bem ajustado e não vale fazer assim. Ó, isso é muito importante, deixar alinhado aqui esse olho com a orelha.
É muito comum que eles fazem sim, tentam fazer para ficar maiores. Ah, outra coisa, pedir para algum pai, a mãe, vigiar se eles não estão subindo o pezinho ou dobrando, porque tem uns que fazem umas graças aí. Então, mas essa idade aqui já é mais tranquilo. A gente tem a medida também de alguns perímetros, né? Vocês vão ver muito na aula de semiologia. Perímetro cefálico, torácico, o perímetro abdominal, que são clássicos e que os bebês a gente tem que medir sempre. E tem uma diferença de perímetro abdominal ou circunferência abdominal de cintura abdominal. Esses são para os maiorzinhos e seria o lugar, entre aspas, mais fininho, então é o ponto médio entre a crista ilíaca superior e o rebordo da última costela. Vai ser um pouco acima desse umbigo, ele é diferente. E a gente usa bastante para quê? Para quantificar a gordura abdominal. Então, criança também tem critérios de síndrome metabólica e a gente tem tabelas para isso. Eventualmente, nós vamos precisar de outras medidas. Então, segmento superior, segmento inferior, envergadura, pode ter altura sentada. E para que isso? Porque eu quero ver proporções corporais que vão mudando ao longo do tempo. Então, olha só, o recém-nascido, um quarto é cabeça. O peso da cabeça para essa proporção corporal. Os membros, olha aqui, que pouquinho, braços e pernas são muito, muito pequenos em relação ao tamanho do tronco. Isso vai impactar em várias medidas, em IMC, uma série de coisas. Com o adulto, né, olha como é diferente. É claro que a cabeça não diminuiu, a cabeça cresce praticamente 100% até 5 anos, os primeiros 2 anos é quando ela mais cresce, só que aí depois é que a gente vai ter o desenvolvimento das outras estruturas. Na verdade, as pernas e braços, elas vão crescer muito só na adolescência, e isso vai repercutir muito, e tem doenças que alteram essa proporção. Então, essa relação do segmento superior da síntese pública para cima e o inferior da síntese pública para baixo, ele muda bastante. Então, ó, o neném é cabeça e tronco, então, membros curtinhos, essa relação 1,7. Isso vai diminuindo até que chega numa fase da puberdade que ele está meio eunucoide. Por quê? O estirão de crescimento, ele não ao todo ao mesmo tempo. Então, primeiro, mãos e pés, depois pernas e braços, aí ele fica aqui meio onucoide, menor que um, e depois o tronco. Então, a gente tem que ver essa normalidade. Aqui tem curvas, isso aqui são só médias, né? Então, essa relação de membros e troncos, ela, quando sai da normalidade, já te chama atenção para algumas patologias que têm encurtamento de membro ou de troncos, né? A diferença de envergadura e estatura também vai sendo modificada ao longo da infância inteira. Começa com menos 3 centímetros, depois zera, na adolescência pode ficar maior e depois até maior, mais 4 centímetros nos meninos, que ficam bem, uma fase assim, bem eunucoide mesmo. Outra medida importante, né? Então, eu já pesei, já medi, vamos fazer a conta do IMC. A conta do IMC é igualzinha à de adulto, peso sobre altura ao quadrado. Só que a interpretação é completamente diferente. Olha só essa curva. Então, a gente vê que ela vai subindo aqui. Quanto mais velho, mais normal o IMC é maior. O que eu quero dizer é que crianças pequenas, elas são muito mais magrinhas, mais fininhas, elas têm que ser. Não coloquei uma próxima aqui, mas nós vamos ver isso muito no ambulatório. Então, você vê, o neném nasce assim mais fofinho, e depois ele, rapidamente, ele emagrece. Aquela cara de fofo tem que sumir com 2 aninhos. Com 2 aninhos ele tem que estar magrinho. E aí, com 5 anos, é assim, o cúmulo da magreza. Depois esse IMC vai subindo e só fica com os valores iguais aos de adulto lá no final da adolescência, com 19 anos. Então, como é que eu interpreto? Não existe um número, né? Porque adulto 25 é sobrepeso, 30 é obesidade. Aqui não. Não existe um número, mas a interpretação pode ser por Z-score, como está aqui, ou por percentil. Então, nas crianças maiores de 5 anos, a gente tem os diagnósticos nutricionais da mesma forma que adulto. Então, desnutrição acentuada, baixo peso, eutrofia, que é o peso normal, que é o Z-score de -2 a +1, ou esses percentis, sobrepeso do +1 a +2, a partir do +2, obesidade. No +3, obesidade grave. Então, não é um número estanque, é onde ele está na curva. E nos menores de 5 anos,
complica mais um pouquinho, que a gente tem esse negócio aqui, risco de sobrepeso. Existe um diagnóstico nutricional extra, a gente, entre aspas, passa um pano para os menorzinhos. Então, aqui está igual, a eutrofia continua sendo de -2 a +1. Entre +1 e +2, já é sobrepeso, olha, nos meninos mais velhos. Aqui, a gente fala risco de sobrepeso. +2 a +3, que no mais velho já é obesidade, aqui é sobrepeso. E nos mais velhos, quando está D-score mais que 3, é obesidade grave. Aqui é só obesidade. Então, isso dá um pouco de controvérsia, tem gente que acha que isso não devia existir, que o menino, quando está mudando de faixa etária, o risco de sobrepeso tem que sumir. Ou ele vai para cá, ou ele vem para cá, né? Mas é o oficial. Eu acho meio confuso, mas é o oficial. Então, assim, trabalhos científicos, tudo a gente que trata de IMC sempre divide menor de 5, maior de 5, porque a gente tem essa classificação que é diferente. Vamos agora, então, um pouquinho para dados vitais. Então, falando aqui um pouquinho de coração, a gente faz a ausculta, não só os dados vitais em si, mas um pouco de exame físico, além dos dados vitais, só dá conta, né? Vamos lá. A ausculta cardíaca na criança pode dar uma assustada em quem não está acostumado. A gente faz da mesma forma, usa de preferência os estetos menores, né? O pediátrico ou neonatal, e os focos são os mesmos, ok? Só que é normal, ao escutar um sopro, se esse sopro for sistólico, suave, sem frêmito, sem irradiação, possivelmente é um sopro inocente. Então, grande parte das crianças tem esse sopro, e quando fazem febre, ele fica mais audível, mais fácil de ouvir. Pode haver também desdobramento de B2 fisiológico, sem ser doença cardíaca mesmo. E o ritmo da criança, ele é irregular. Então, não quer dizer que a criança, se você fizer um eletro, tem que nascer do nó atrocinodal, P, QRS, não, o eletro é normal, mas não é reguladinho. Então, ele é irregular. Por isso também que para a gente contar a frequência cardíaca da criança, não vale 15 segundos, multiplica por 4. Pode dar muito erro, porque ele é irregular. Quanto menor a criança, mais verdade é isso. Então, a gente tem que, o ideal, e recém-nascido não tem desculpa, tem que ser 1 minuto mesmo. A gente olha no relógio, calma, 1 minuto, não é tanto da vida, senão você vai errar bastante. Então, é normal ser, assim, arrítmico, mas não é arritmia do ponto de vista de estar nascendo no lugar normal, no átrio ventricular, e vai, tá nascendo o estímulo elétrico no nó, AV, e ele vai descendo, mas não é certinho. Então, cuidado com isso. E a frequência cardíaca varia muito. Então, vocês já fizeram aula no terceiro ano de exame físico do recém-nascido, né? 120, 150. Nossa, um adulto com 150, ele tem que estar, ele está passando mal, ele está fazendo exercício físico. E essa frequência cardíaca vai caindo, mas no lactente dá bem alta, entre 90 e 140, o pré-escolar vai até 115, o escolar 75 a 100, até que no adolescente, realmente, ele fica igual ao do adulto. Frequência respiratória também, as crianças são mais taquipneicas. Então, essa variação também começa lá em cima no recém-nascido, até que chega no adolescente, tá? Uma frequência respiratória tranquila de adulto. E considera-se, então, taquipneia no recém-nascido acima de 60. Tenta respirar 60 por minuto, é muito ruim. Mas para ele tá ok. Lactente 50, o pré-escolar 40, escolar 30 e o adolescente 20. E, opa, agora foi. Pressão arterial. Essa pressão tem que medir pressão? Tem que medir pressão. E a gente precisa ter os manguitos adequados, né? Lá no nosso ambulatório a gente tem. Isso aqui, mais ou menos, qual que a gente vai usar, mas o mais importante, porque tem crianças que são mais grandes, são maiores, mais gordinhas, outras são muito menores. Mais importante do que só a faixa etária é você verificar se está pegando 2/3 do bracinho ali. Porque se você usa um manguito inadequado, você pode ou superestimar. Então, se uma criança ela é maior
ela vai usar um manguito de adulto mesmo, apesar de não estar ainda naquela faixa etária. Você tem que olhar isso. Se você usa um manguito menor do que o indicado para o tamanho dessa criança, você vai superestimar essa pressão arterial. E aqui também não existe um número. Nossa, vai ter uma aula depois no quarto ano só sobre pressão arterial, mas basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar essa criança na curva. Se deu acima do percentil 90, opa, então já estamos aqui com a pressão arterial elevada. Se deu acima do 95, tá? Hipertensão mesmo. Mas a forma de colocar nessa curva não é tão simples quanto as outras. As outras são, tá, tal idade, deu esse valor, peso, estatura, coloco ali. A própria circunferência da cintura, tal. Aqui não. Olha o que a gente tem que fazer. Deixa eu ver se tem. Aqui eu coloquei essa tabela. Nossa, não dá para ver nada. Vamos chegar mais perto. A gente tem que ver, tem a idade da criança, tem o sexo feminino, masculino, e existem os percentis de estatura. Então, o percentil da pressão depende da estatura da criança. Então, medi a criança, coloquei na curva, tá no percentil 50. Aí eu coloco aqui a pressão dela, tem a sistólica, tem a diastólica, tem esses valores aqui. E se ela for maiorzinha, os valores são maiores. O que isso significa? Que quanto maior a criança, mais é normal essa pressão ser um pouquinho maior. Então, quando se a criança é maior, por questões assim, anatômicas mesmo, é normal que ela tenha a pressão um pouquinho mais alta. Então, uma criança de 1 aninho, olha o percentil 90, se ela é uma criança de percentil 50 da estatura. Então, ela tem uma estatura mediana, ela pode chegar no máximo a 88 de pressão sistólica. Mas se ela é uma criança do percentil 95, ela pode chegar até 105 de pressão sistólica, que está ok. Então, ninguém decora isso, a gente coloca a criança na curva de estatura e vamos olhar aqui. As crianças que são menores que o percentil 50 de estatura entram aqui no percentil 50 de estatura também. Tem meninos e meninas, então a gente tem isso no ambulatório, com plásticozinho duro para não destruir. E para terminar essa aulinha, vamos falar um pouquinho do abdômen. A mesma coisa, a forma de fazer o exame físico, mas existem algumas particularidades. Então, adultos a gente não é para papar o fígado nunca, mas lactentes podem ter fígado palpável, um pouco não, um fígado enorme, mas até 3 centímetros do reboto costal. E 5 a 10% das crianças pode ter um baço levemente palpável aqui. Agora imagina, se eu falo que eu tenho um paciente que tem um fígado a 2 centímetros do reboto costal direito, tem um baço, uma ponta de baço palpável, uma frequência respiratória de 35, uma frequência cardíaca de 120, você fala, meu Deus. Mas se for um lactente, ele está completamente normal. Ainda pode ter junto aí uma B2 dobrada e o ritmo é arrítmico. A frequência respiratória e cardíaca não são, né, certinhas como um reloginho. Olha como é diferente o raciocínio em pediatria. Então, mais uma vez, né, criança não é um adulto pequeno. E na próxima aula nós vamos falar especificamente de genitália, que é um assunto muito pouco abordado e, claro, eu puxo muita sardinha para o meu lado, porque além de pediatra, eu sou endócrino pediatra, e eu vejo as consequências das crianças não terem a sua genitália avaliada a tempo, e às vezes chegam muito tardiamente para a gente poder atuar em alguma alteração da genitália. Então, até a próxima, daqui a pouquinho. Né? Então, sai daqui. Até a próxima.